A resolução inquebrável. A frota Zorgan desceu sobre a terra como um enxame de gafanhotos, seus navios de guerra escurecendo os céus das principais cidades. Os comandantes a bordo do Leed, Vengeance of Zor, assistiram com antecipação, confiantes em sua vitória iminente. Os Zorgan já haviam conquistado inúmeros mundos antes, subjugando espécies por toda a galáxia. Esperava-se que a Terra, com a sua tecnologia primitiva e nações divididas, fosse outro alvo fácil. O capitão Torak, um veterano experiente em batalha, liderou a primeira onda da invasão. Suas tropas desembarcaram nas ruínas de uma metrópole devastada, a cidade outrora movimentada agora reduzida a escombros fumegantes. Os soldados Zorgen, imponentes e vestidos com armaduras avançadas, moviam-se pelas ruas com precisão calculada. Suas armas, capazes de desintegrar qualquer matéria orgânica, estavam prontas para acabar com qualquer resistência. O esquadrão de Torak encontrou seus primeiros soldados humanos perto de um prédio desabado. Os humanos estavam em menor número e com menos armas, suas armas aparentemente ineficazes contra a armadura Zorgen. Torak observou enquanto seus soldados disparavam uma saraivada de raios de plasma, esperando que os humanos caíssem. Mas quando a fumaça se dissipou, os humanos ficaram parados, ensanguentados, mas inflexíveis, revidando com determinação implacável. Um humano, um soldado chamado John, chamou a atenção de Torak. John foi atingido várias vezes, seu corpo cheio de queimaduras e ferimentos que deveriam tê-lo incapacitado. Mesmo assim ele continuou a lutar, seus olhos brilhando com uma intensidade que enervou até mesmo o experiente capitão Zorgen. Os soldados de Torak hesitaram, sem saber como lidar com esse oponente inflexível. Acabe com ele. Torak comandou, sua voz cheia de irritação. Um soldado deu um passo à frente, disparando um tiro de plasma concentrado no peito de John. Os humanos cambalearam, seu corpo estremecendo com o impacto, mas em vez de desabar, ele soltou um grito primitivo, avançando com uma explosão final de energia. Seu rifle cuspiu balas dos Zorgen, forçando-os a recuar. Torak não conseguia acreditar no que estava vendo. Nenhuma espécie que eles encontraram antes exibiu tal resiliência. Os humanos deveriam ser fracos, facilmente esmagados pelo poder do Império Zorgen. Mas este humano, este John, desafiou toda a lógica. Era como se o seu espírito se recusasse a deixar o seu corpo sucumbir ao inevitável. Quando John caiu de joelhos, com as forças finalmente cedendo, ele olhou nos olhos de Torak. Naquele momento, Torak sentiu uma pontada de dúvida, uma emoção rara para um guerreiro Zorgen. Que tipo de criaturas eram esses humanos? Como eles poderiam lutar com tanta tenacidade, mesmo diante da morte certa? Os soldados de Torak cercaram John, com as armas apontadas e prontos para desferir o golpe final. Mas antes que pudessem agir, Torak levantou a mão. Segure seu fogo. Ele ordenou, sua voz mais baixa agora, cheia de algo semelhante ao respeito. Os soldados Zorgen trocaram olhares confusos, mas obedeceram. John desmaiou, seu corpo não foi mais capaz de sustentar a luta. Mas mesmo na derrota, havia algo nele que fazia Torak hesitar. Esta não foi uma batalha comum. Os humanos, ao que parecia, eram muito mais formidáveis do que os Zorgen haviam previsto. E enquanto Torak estava diante do guerreiro caído, ele percebeu que esta guerra não seria vencida facilmente. Os Zorgen podiam ter tecnologia e números superiores, mas os humanos tinham algo muito mais perigoso, uma determinação inquebrável. E nos próximos dias, Torak compreenderia o quão formidável isso poderia ser. A emboscada. O céu acima da cidade em ruínas estava cheio de fumaça e dos ecos distantes da batalha. Torak e seu esquadrão avançaram cautelosamente pelas ruas devastadas, o ar carregado de tensão. Os humanos haviam recuado, mas Torak sabia que era melhor não presumir a vitória. Essas criaturas eram imprevisíveis, sua resiliência e astúcia muito além de qualquer coisa que Zorgen já havia enfrentado. À medida que se aprofundavam na cidade, os soldados de Torak começaram a relaxar, e sua confiança voltou. Eles haviam empurrado os humanos para trás e a invasão parecia estar ocorrendo conforme planejado. Mas Torak permaneceu fácil. A memória do soldado humano, John, lembrou ele, permaneceu em sua mente.
Havia algo naquele encontro que o perturbou. O esquadrão se aproximou de uma rua estreita ladeada por prédios em ruínas. Torak sinalizou para seus soldados pararem. A rua estava muito quieta, muito vazia. Não caiu bem para ele. Seus instintos, aprimorados ao longo de anos de combate, gritavam para ele voltar atrás. Mas ordens eram ordens e a cidade precisava ser protegida. Espalhem-se e prossigam com cautela, ordenou Torak. Os soldados se espalharam, com as armas levantadas, examinando os arredores em busca de qualquer sinal de movimento. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo estalar ocasional dos escombros sob os pés. De repente, um forte estrondo ecoou em um dos edifícios. O coração de Torak disparou quando ele sinalizou para suas tropas se protegerem. Os soldados Zorgen rapidamente se posicionaram atrás dos restos de muros e veículos, com os olhos voltados para a origem do barulho. Um momento se passou, depois outro. No momento em que Torak estava prestes a ordenar que seus homens avançassem, a armadilha foi acionada. Das sombras, soldados humanos emergiram, com suas armas em chamas. Balas e raios de plasma encheram o ar enquanto os humanos desencadeavam uma emboscada coordenada, atacando com precisão mortal. Os soldados de Torak responderam ao fogo, mas os humanos não estavam por toda parte, usando as ruínas a seu favor. Eles se moviam com um propósito, seus ataques eram implacáveis e bem coordenados. Ficou claro que esta emboscada havia sido meticulosamente planejada e os Zorgen foram pegos de surpresa. Torak praguejou baixinho. Não era assim que a batalha deveria acontecer. Os humanos deveriam ser um alvo fácil, mas estavam lutando com uma ferocidade que rivalizava até mesmo com os guerreiros Zorgen mais experientes. Torak podia ver seus soldados lutando, sua confiança antes inabalável agora substituída por medo e incerteza. No meio do caos, Torak avistou uma figura familiar. John, o humano que desafiou a morte antes, estava liderando o ataque. Seus ferimentos ainda eram visíveis, mas ele lutou com a mesma determinação inabalável que antes enervara Torak. A visão dele causou um arrepio na espinha do capitão. À medida que a batalha avançava, as forças Zorgen começaram a vacilar. Os humanos não estavam por toda parte, usando táticas de bater e fugir para desgastá-los. Torak lavou-se quando um de seus soldados foi abatido por um tiro certeiro de um atirador humano. Outro foi atingido por uma granada lançada de uma posição escondida. A mente de Torak disparou enquanto ele tentava pensar em uma maneira de virar a maré. Os humanos estavam em menor número, mas usavam o ambiente a seu favor, matando seus soldados um por um. Se eles não mudassem de tática logo, todo o time seria exterminado. Cair para trás. Torak gritou acima do barulho da batalha. Os seus soldados hesitaram. O orgulho e o treino incitavam-nos a manterem-se firmes, mas o tom do capitão não deixava espaço para discussão. Um por um, os Zorgen começaram a recuar, disparando enquanto se moviam para cobrir a retirada. Os humanos pressionaram o ataque, mas o raciocínio rápido de Torak lhes deu algum tempo. O esquadrão se reagrupou na beira da rua, respirando pesadamente cuidando dos ferimentos. Torak examinou o campo de batalha, sua mente trabalhando furiosamente para bolar um novo plano. John e seus homens desapareceram nas ruínas, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceram. A emboscada foi uma mensagem clara. Os humanos não seriam subjugados facilmente. Eles não eram presas para serem caçadas, mas guerreiros defendendo seu lar com toda a força que tinham. Torak sabia que teria de repensar sua abordagem. Os humanos eram diferentes de qualquer inimigo que Zorgen tivesse enfrentado. Eles eram engenhosos, implacáveis e, acima de tudo, inquebráveis. Enquanto Torak olhava para as ruas cheias de fumaça, percebeu que esta invasão seria muito mais desafiadora do que o Império havia previsto. A batalha estava longe de terminar e Torak estava determinado a encontrar uma maneira de superar essa resistência inesperada. Mas no fundo, ele não conseguia se livrar da sensação de que os humanos podem ter o que é preciso para mudar o rumo desta guerra. O ponto de viragem. O esquadrão Zorgen se amontoou na sombra de um prédio desabado, a respiração entrecortada nos olhos, assustando-se nervosamente. A mente de Torak disparou enquanto ele considerava o próximo passo.
Os humanos provaram ser muito mais formidáveis do que qualquer um no Império Zorgen havia previsto. Eles não estavam apenas defendendo sua casa. Eles lutavam com uma paixão e uma engenhosidade que beiravam o extraordinário. À medida que a poeira do recente conflito baixava, o comunicador de Torak ganhou vida. Era o comandante Zorak, sua voz cheia de impaciência e raiva. Capitão Torak, informe seu status imediatamente. Por que a cidade não foi protegida? Torak hesitou, sabendo que a verdade não seria bem recebida. Comandante, os humanos. Eles não são o que esperávamos. Eles estão resistindo com um nível de força e estratégia para os quais não estávamos preparados. Meu esquadrão sofreu pesadas perdas. Precisamos de reforços e de uma mudança de estratégia. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Torak quase podia sentir o desdém dos comandantes em meio ao silêncio. Você está me dizendo que um punhado de macacos primitivos está derrotando meus soldados de elite? Isto é inaceitável, capitão. Você tomará aquela cidade ou será substituído por alguém que possa. A linha ficou muda e Torak cerrou os punhos, frustrado. O comando não entendeu a realidade no terreno. Eles estavam seguros em seus navios, longe do caos do campo de batalha. Eles não conseguiam ver a determinação nos olhos dos humanos, não conseguiam sentir a intensidade da sua determinação. Torak voltou-se para os soldados restantes. Restavam apenas 6 deles, suas armaduras outrora imaculadas agora chamuscadas e desgastadas. Ele viu a dúvida em seus olhos, o medo que começou a tomar conta. Eles eram Zorgen, treinados desde o nascimento para serem os maiores guerreiros da galáxia. No entanto, esses humanos estavam desafiando tudo o que conheciam. Não podemos continuar a combatê-los desta forma. Torak disse, sua voz baixa, mas firme. Precisamos nos adaptar, assim como eles. Os humanos estão usando seu conhecimento do terreno a seu favor. Precisamos fazer o mesmo. Precisamos pensar como eles. Um dos soldados, um jovem guerreiro chamado Velox, falou. Mas como, capitão? Treinamos a vida inteira para o combate aberto, não para isso. Esta guerra de guerrilha. Como podemos combinar suas táticas? Torak considerou isso por um momento. Velox estava certo. O treinamento Zorgen enfatizou o confronto direto, dominando o inimigo com força e tecnologia superiores. Mas os humanos viraram essa estratégia contra eles. Eles estavam usando a própria cidade como arma, atacando nas sombras e recuando antes que os Zorgen pudessem reagir. Precisamos fazer da cidade nossa aliada. Torak disse, um plano começando a se formar em sua mente. Os humanos conhecem estas ruas melhor do que nós, mas isso não significa que não possamos aprender. Montaremos armadilhas, usaremos o ambiente para canalizá-los para as zonas de matança. Atacaremos rapidamente e desapareceremos antes que eles possam contra-atacar. Lutaremos contra eles em seus próprios termos. Os soldados trocaram olhares inquietos, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. O plano de Torak era arriscado, mas era a melhor chance de sobrevivência deles. Eles não podiam se dar ao luxo de continuar lutando do jeito que estavam. Os humanos eram muito adaptáveis, muito engenhosos. O esquadrão avançou, mantendo-se abaixado e mantendo-se nas sombras. Torak foi na frente, com os sentidos em alerta máximo. Cada esquina, cada aliado poderia estar escondendo uma emboscada humana. Mas agora, em vez de avançarem precipitadamente contra o perigo, avançavam cautelosamente, usando os edifícios em ruínas como cobertura. À medida que se aprofundavam na cidade, Torak começou a ver a estratégia dos humanos com mais clareza. Eles estavam usando as ruas estreitas para isolar as unidades Shorgen, isolando-as dos reforços e eliminando-as uma por uma. Era uma tática inteligente, e Torak não pôde deixar de admirar a engenhosidade por trás dela. Mas agora era hora de virar a mesa. Torak avistou um prédio parcialmente desmoronado com uma clara linha de visão para um pátio aberto, um lugar perfeito para uma emboscada. Ele fez sinal para que seu esquadrão tomasse posições, montando uma barricada improvisada com destroços e preparando suas armas. Lembre-se, sussurrou Torak, nós os atingimos com força e depois recuamos.
Não se envolva a menos que tenha um tiro certeiro. Não estamos aqui para vencer um tiroteio. Estamos aqui para sobreviver. Os soldados assentiram, os nervos reforçados pela determinação do capitão. Eles não tiveram que esperar muito. Em poucos minutos, um grupo de soldados humanos entrou no pátio, movendo-se com cautela enquanto examinavam os arredores. Torak reconheceu John à frente do grupo, sua expressão tão focada e determinada como sempre. Torak esperou até que os humanos estivessem totalmente ao ar livre e então deu o sinal. Raios de plasma irromperam das posições Shorjin, pegando os humanos desprevenidos. Vários caíram na rajada inicial, mas o resto rapidamente se dispersou, respondendo ao fogo enquanto procuravam cobertura. O esquadrão de Torak manteve a pressão, disparando rajadas controladas para manter os humanos imobilizados. Mas quando os humanos começaram a se reagrupar, Torak sabia que era hora de recuar. Ele sinalizou para seus soldados recuarem, e eles se fundiram nas ruínas, desaparecendo antes que os humanos pudessem montar um contra-ataque. Ao recuarem, Torak não pôde deixar de sentir uma sensação de sombria satisfação. Eles desferiram um golpe, por menor que fosse, contra a resistência humana. Mas o mais importante é que eles mostraram que os Shorjin podiam se adaptar, podiam aprender com o inimigo. Mas Torak também sabia que isto era apenas o começo. Os humanos não deveriam ser subestimados. Eles provaram ser oponentes formidáveis e Torak tinha um respeito crescente por sua tenacidade e coragem. Esta guerra estava longe de terminar e o resultado era tudo menos certo. Pela primeira vez, Torak sentiu uma ponta de dúvida sobre a missão do Império Shorjin. Esses humanos não eram as criaturas fracas inferiores em que foram levados a acreditar. Eles eram algo mais, algo poderoso e resistente, e Torak não conseguia afastar a sensação de que o Shorjin havia cometido um grave erro ao subestimá-los. O espírito humano. Quando o esquadrão Shorjin recuou, o silêncio misterioso da cidade os envolveu mais uma vez. Torak não podia ignorar o desconforto torturante que se instalara em seu estômago. Sua estratégia funcionou, mas a facilidade com que emboscaram os humanos parecia uma vitória vazia. A rápida adaptação e resiliência dos humanos eram preocupantes. Um lembrete de que os Shorjin estavam enfrentando um inimigo diferente de todos que já haviam encontrado. Eles se reagruparam à sombra de um arranha-céu meio destruído. Sua estrutura imponente foi reduzida a um esqueleto pelos bombardeios implacáveis. Os soldados restantes, machucados e cansados, olharam para Torak em busca de orientação. Ele podia ver o preço que a batalha havia causado a eles, física e mentalmente. A sua outrora inabalável confiança foi corroída pela natureza implacável e imprevisível da resistência humana. Nós os desaceleramos, disse Velox, com a voz rouca pelo esforço. Mas eles estarão de volta. E mais forte. Torak assentiu, sabendo que Velox estava certo. Os humanos se reagruparem, analisariam a situação e retornariam com uma contra-estratégia. Eles não eram nada senão tenazes. E a cada encontro, eles pareciam ficar mais ousados, mais determinados a defender o seu mundo. Precisamos continuar nos movendo. Torak disse, seu tom não deixando espaço para discussão. Não podemos nos dar ao luxo de ficar muito tempo no mesmo lugar. Os humanos são implacáveis e não vão parar até sermos capturados ou mortos. O esquadrão saiu novamente, mantendo-se nas sombras enquanto navegavam pelo labirinto de escombros e destruição. A mente de Torak disparou enquanto ele considerava o próximo passo. A cidade era vasta e, embora tivesse infligido alguns danos às forças humanas, estava claro que estavam em grande desvantagem numérica. Quanto mais tempo permanecessem, maior seria a probabilidade de ficarem sobrecarregados. À medida que avançavam, os pensamentos de Torak voltaram ao início da invasão. O Império Shorjin via a Terra apenas como mais um alvo, um planeta atrasado cheio de primitivos certos para a conquista. Mas a realidade tinha sido muito diferente. Os humanos provaram ser ferozes, engenhosos e, acima de tudo, determinados a proteger seu lar. Eles chegaram à pequena praça, com suas outrora belas fontes agora secas e rachadas, e os prédios ao redor desmoronando em ruínas. Torak ordenou que o esquadrão descansasse um pouco, sabendo que não poderiam se dar ao luxo de se esforçar demais.
Eles precisavam de toda a força e foco para sobreviver às batalhas que se aproximavam. Enquanto descansavam, Torak não pôde deixar de notar um pequeno grupo de civis humanos emergindo de um dos edifícios. Eles eram um grupo desorganizado, homens, mulheres e até algumas crianças, agarrando-se aos poucos pertences que conseguiram salvar. Seus rostos estavam marcados pelo medo e pela exaustão, mas também por uma resolução serena que atingiu Torak profundamente. Os civis moviam-se com cautela, claramente conscientes dos perigos que espreitavam nas ruínas. Estavam desarmados, mas portavam-se com uma dignidade que Torak não podia ignorar. Estas eram as pessoas que o Império Zorgin procurava conquistar, as mesmas pessoas que foram consideradas fracas e inferiores. A mão de Torak apertou sua arma enquanto ele os observava, um conflito se alastrando dentro dele. Suas ordens eram claras: subjugar os humanos, proteger a cidade para o Império. Mas ao observar estes civis a lutar para sobreviver numa paisagem devastada pela guerra, viu-se a questionar a justeza dessas ordens. Uma das crianças, uma menina com menos de 8 ou 9 anos, tropeçou e caiu, seu pequeno corpo tremendo de medo e exaustão. Sua mãe rapidamente se ajoelhou ao lado dela, confortando a criança com palavras sussurradas e um toque gentil. O coração de Torak apertou-se diante do local. Este não era um campo de batalha. Estes não eram guerreiros. Eram pessoas que tentavam sobreviver num mundo dilacerado pela violência. Velox, parado ao lado de Torak, seguiu o olhar de seu capitão. Capitão, deveríamos. Torak hesitou, o peso de sua decisão pesando sobre ele. Ele sempre acreditou na causa Zorgon, na missão do Império de trazer ordem à galáxia. Mas aqui, neste planeta em ruínas, confrontados com a dura realidade da luta humana, essas crenças estavam a começar a desmoronar-se. Não, disse Torak finalmente, com a voz carregada de incerteza. Nós os deixamos em paz. Eles não são nossos inimigos. Eles são apenas sobreviventes. Velox olhou surpreso para Torak, mas não discutiu. O resto do esquadrão observou os civis enquanto eles passavam. Suas expressões eram uma mistura de confusão e algo mais, algo que Torak nunca tinha visto em seus soldados antes. Foi simpatia? Pena. Fosse o que fosse, estava claro que esta guerra os estava afetando de maneiras que não haviam previsto. Os civis seguiram em frente, desaparecendo nas ruínas, e Torak sentiu uma estranha sensação de alívio. Ele os poupou, mas ao fazê-lo desafiou suas ordens. O peso Zorgon era claro, sem piedade para com os fracos, sem hesitação diante do inimigo. Mas aqui e agora, Torak descobriu que não poderia seguir essas regras. Não mais. Enquanto se preparavam para partir, uma explosão distante abalou a cidade, seguida pelo som de fortes tiros. Os humanos estavam enfrentando outra unidade Zorgon, os ecos da batalha reverberando pelas ruas em ruínas. Torak sabia que eles não poderiam mais ficar ali. Eles precisavam encontrar uma saída da cidade para se reagruparem e reavaliarem sua situação. Mas à medida que se moviam, Torak não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental havia mudado dentro dele. Os humanos não eram apenas inimigos a serem derrotados. Eram pessoas que lutavam pelas suas casas, pelas suas famílias, pela sua própria existência e nessa luta. Torak viu um reflexo das lutas de seu próprio povo, de seu próprio desejo de sobreviver e prosperar em um universo hostil. Pela primeira vez em sua vida, Torak se viu questionando a missão do Império Zorgon, questionando o próprio fundamento de tudo que lhe foi ensinado. Os humanos lhe mostraram algo que ele não esperava: força, coragem, acima de tudo, humanidade. Obrigado. E enquanto continuavam sua jornada pela cidade devastada, Torak sabia que esta guerra mudaria de uma forma que ele ainda não conseguia compreender completamente. Os humanos eram imparáveis, não por causa da sua tecnologia ou do seu número, mas por causa de algo muito mais profundo: o seu espírito, a sua vontade de sobreviver e o seu vínculo inquebrável entre si. O ponto de viragem. As ruínas da cidade se estendiam, um labirinto de prédios destruídos e ruas cheias de escombros. Torak liderou seu esquadrão pela paisagem desolada, com a mente em tumulto. O encontro com os civis humanos o abalou profundamente, despertando pensamentos e emoções que ele nunca havia experimentado antes.
Os ensinamentos do Império Zorgon sempre foram claros. A conquista era necessária para a sobrevivência e os fracos existiam apenas para serem subjugados. Mas a realidade desta guerra, a resiliência dos humanos, estava a forçá-lo a questionar tudo o que lhe tinha sido ensinado. Eles moviam-se com cautela, cada passo era um risco calculado neste ambiente imprevisível. Os humanos provaram ser mestres na guerra de guerrilha, atacando nas sombras e desaparecendo com a mesma rapidez. Os sentidos de Torak estavam em alerta máximo, seus olhos examinando cada canto escuro, cada pilha de escombros em busca de sinais de uma emboscada. Ao se aproximarem dos restos do que outrora fora um grande mercado, Torak ordenou que parassem. A área estava muito aberta para ficar exposta. Ele não gostou. Seus instintos, aprimorados ao longo de anos de serviço militar, gritavam para que ele encontrasse outro caminho. Para evitar essa potencial zona de morte, eles estavam ficando sem tempo e sem opções. Os humanos estavam apertando o cerco em torno das forças Zorgon e precisavam encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Velox, tome cuidado, ordenou Torak, sua voz não revelando nada do conflito interno que o atormentava. Verifique a área em busca de sinais do inimigo. Velox assentiu e seguiu em frente, com a arma em punho. O resto do esquadrão se espalhou, os olhos movendo-se nervosamente de um lado para o outro. Torak podia sentir a tensão deles, o medo deles. Eles foram levados ao limite e as rachaduras começaram a aparecer. Os minutos se passaram em um silêncio tenso enquanto Velox explorava a área. Finalmente, ele voltou, sua expressão sombria. Está claro, capitão. Mas há algo que você precisa ver. Torak seguiu Velox pelas ruínas, com o coração pesado de pressentimento. Eles chegaram ao mercado, onde os corpos dos soldados Zorgon caídos estavam espalhados entre os escombros. A visão foi horrível. Seus camaradas foram abatidos com eficiência implacável, suas armas outrora poderosas agora nada mais do que metal sem vida. Mas não foram apenas os corpos que chamaram a atenção de Torak. Entre os Zorgon caídos estavam soldados humanos, com os rostos contorcidos em expressões de dor e determinação. A batalha foi feroz e ambos os lados pagaram um alto preço. O olhar de Torak recaiu sobre um determinado soldado humano caído entre os escombros, com o corpo quebrado e ensanguentado. Apesar dos ferimentos mortais, havia uma estranha serenidade no rosto do homem, como se ele tivesse aceitado seu destino com serena dignidade. Na mão, ele ainda segurava um pequeno objeto, algo pessoal, algo que claramente significava muito para ele. Torak ajoelhou-se ao lado do humano caído, retirando cuidadosamente o objeto de suas mãos. Era uma fotografia, desgastada e esfarrapada pela batalha. Nele, um homem que se parecia muito com o soldado estava ao lado de uma mulher e uma criança pequena, com os rostos radiantes de felicidade, uma família. Este soldado lutava não apenas pelo seu país ou pelo seu planeta, mas pelas pessoas que amava, pela vida que construiu com elas. Torak sentiu um nó na garganta enquanto olhava para a foto. Isto foi o que o Império Zorgon procurou destruir, uma vida, uma família, um futuro. E para quê? Poder, controle. Os Zorgon sempre justificaram suas conquistas como necessárias para a sobrevivência de sua espécie, mas ali, cercado pelos mortos, Torak achava cada vez mais difícil acreditar nessa justificativa. O som de passos atrás dele atraiu a atenção de Torak. Velo ficou ali, observando-o com uma mistura de preocupação e confusão. Capitão, você está bem? Torak levantou-se e enfiou a fotografia no bolso. Precisamos nos mover, disse ele, com a voz carregada de emoção. Os humanos estarão de volta em breve. Velo assentiu, mas havia uma pergunta em seus olhos, uma pergunta que Torak não estava pronto para responder. O esquadrão se reagrupou e continuou sua jornada, avançando cada vez mais para o coração da cidade. Mas o peso daquela fotografia do sacrifício do soldado humano permaneceu com Torak, corroendo sua consciência. Enquanto navegavam pelas ruínas, os sons da batalha ecoavam à distância, explosões, tiros, o rugido distante dos motores. Os humanos eram implacáveis, suas forças convergindo para as posições Zorgon com uma ferocidade que falava de desespero e determinação.
Cada passo que o esquadrão dava parecia que eles estavam entrando mais fundo no território inimigo, em uma armadilha da qual não poderiam escapar. De repente, o chão tremeu com a força de uma explosão próxima e o esquadrão mergulhou no caos. Torak caiu com força no chão, com os ouvidos zumbindo e a visão turva pela poeira e detritos. Ele lutou para recuperar o rumo enquanto o som de tiros irrompia ao redor deles. Emboscada! Velo gritou, sua voz quase inaudível acima da cacofonia. Os humanos os encontraram e eles estavam atacando com tudo que tinham, raios de plasma e balas unindo pelo ar, derrubando os soldados Orgon com precisão impiedosa. Torak lutou para se proteger, sua mente acelerada enquanto tentava coordenar uma defesa. Mas não adiantava, os humanos eram muitos, muito bem preparados, tinham vantagem e pressionavam com eficiência mortal. Um por um, os membros do esquadrão de Torak caíram, seus corpos desmoronando sob o ataque implacável. Velox foi atingido, um raio de plasma atingiu seu peito, e ele desabou com um gás sufocado. O coração de Torak batia forte enquanto ele lutava para se manter firme, disparando sua arma com determinação desesperada. Mas no fundo, ele sabia que era inútil. Eles foram derrotados, desarmados. Este foi o fim. Assim que ele pensou que tudo estava perdido, um movimento chamou sua atenção. Um soldado humano, vestido com uma armadura desgastada pela batalha, avançava diretamente contra ele, com uma expressão de determinação sombria no rosto. Torak ergueu a arma, pronto para se defender. Mas o humano foi mais rápido. Com um ataque rápido e brutal, o humano desarmou Torak, fazendo sua arma cair no chão. Os dois se olharam e, por um breve momento, o tempo pareceu parar. O rosto do humano estava manchado de sujeira e sangue, seus olhos cheios da mesma determinação que Torak vira na fotografia. Não. Havia ódio naqueles olhos, apenas determinação, uma determinação de proteger, de sobreviver. Torak preparou-se para o golpe mortal, mas ele nunca aconteceu. Em vez disso, o soldado humano hesitou, sua expressão suavizando-se ao olhar para Torak. O silêncio entre eles era pesado com uma compreensão tácita. Ambos eram guerreiros, ambos lutando por algo em que acreditavam. Mas, neste momento, eram apenas dois seres apanhados na loucura da guerra. Vá, disse o humano, com a voz áspera, mas firme, saia daqui. Torak olhou para ele, incrédulo. Este humano tinha todos os motivos para matá-los, todos os motivos para se vingar pelas vidas que os Organ destruíram. Mas em vez disso, ele estava oferecendo misericórdia. Foi a mesma misericórdia que Torak demonstrou aos civis antes, a mesma misericórdia que plantou as sementes da dúvida em seu coração. Sem dizer uma palavra, Torak virou-se e fugiu, deixando o campo de batalha para trás. O soldado humano observou partir, abaixando a arma enquanto ele desaparecia nas ruínas. A mente de Torak era um turbilhão de emoções, alívio, culpa, confusão. Ele havia sido poupado, mas a que custo? Enquanto corria, a fotografia em seu bolso parecia um peso em chamas. Os rostos da família humana o assombravam, uma lembrança constante da vida que quase tirara. O Império Zorgin ensinou que a misericórdia era uma fraqueza, mas neste momento parecia a única coisa que fazia sentido. Torak novo que ele não poderia continuar essa luta, não assim. Os humanos não eram apenas inimigos. Eram pessoas com esperanças, sonhos e vidas que valiam a pena proteger. E pela primeira vez, Torak se viu questionando não apenas suas ordens, mas também o próprio propósito da conquista do Império Zorgin. Ao desaparecer nas sombras da cidade, Torak percebeu que esta guerra já o havia mudado. A batalha estava longe de terminar, mas ele sabia que não poderia mais lutar por uma causa na qual não acreditava mais. Um novo caminho. Torak movia-se pelos corredores escuros da cidade, seus pensamentos eram uma teia emaranhada de dúvidas e incertezas. Os ecos da batalha desapareceram atrás dele, substituídos pelo silêncio perturbador das ruínas. Seu esquadrão havia desaparecido, sua missão estava em frangalhos e o futuro se estendia diante dele como um vazio incerto. Ele não tinha destino, nem plano, apenas a necessidade avassaladora de escapar do pesadelo que consumia sua vida. Ele não poderia retornar a este Império Zorgin. Agora não. Não depois do que ele viu, do que ele experimentou.
A ideia de reportar aos seus superiores, de continuar a lutar numa guerra na qual já não acreditava, era insuportável. Mas que escolha ele tinha? A deserção era uma sentença de morte no Império. Se descobrissem, iriam caçá-lo, fazer dele um exemplo para dissuadir outros de seguirem seus passos. Mas Torak não podia voltar. Ele não podia ignorar a verdade que o estava encarando. A conquista do Império Zorgen não foi uma questão de sobrevivência. Tratava-se de poder, controle e dominação às custas de inúmeras vidas. A misericórdia do soldado humano foi a gota d'água, varrendo as camadas de doutrinação e forçando-o a confrontar a realidade de suas ações. Enquanto navegava pelo labirinto de edifícios em ruínas, a mente de Torak voltou à fotografia que tirara do humano caído. Ele puxou-o do bolso, olhando para os rostos da família. A semelhança do homem com o soldado que lhe poupara a vida era inconfundível. Este homem lutou com tudo o que tinha, não por ódio ou desejo de glória, mas por amor à sua família, ao seu lar, à vida que construíram juntos. Torak encontrou uma pequena alcova nas paredes em ruínas e sentou-se, com o peso de sua decisão pesando sobre seus ombros. Ele passou a vida inteira servindo ao Império Zorgen, acreditando em sua causa, mas agora se deparava com a terrível realidade de que tudo pelo que lutou era mentira. Mas o que ele poderia fazer? Como poderia um soldado, perdido e sozinho em território inimigo, fazer a diferença? A enormidade da situação ameaçava esmagá-lo e pela primeira vez na sua vida. Torak sentiu-se verdadeiramente impotente. Um farfalhar próximo o tirou de seus pensamentos. Torak ficou tenso, sua mão instintivamente procurando sua arma antes de lembrar que ela havia sido tirada dele. Ele se agachou, olhando para as sombras, com o coração disparado. Os humanos o encontraram? Ou foi outra coisa? Outro predador à espreita nas ruínas. Uma figura emergiu da escuridão, movendo-se com cautela, como se estivesse ciente dos perigos potenciais que os rodeavam. A respiração de Torak ficou presa na garganta quando ele reconheceu o soldado humano que havia poupado sua vida. Os olhos do homem encontraram os dele. Por um momento, eles simplesmente se encararam, a tensão entre eles era palpável. O humano ergueu as mãos, mostrando que estava desarmado. Você ainda está aqui, ele disse calmamente, sua voz carregando uma mistura de surpresa e algo mais, talvez compreensão. Torak não respondeu, sua mente acelerou enquanto tentava entender por que o humano havia retornado. Isso foi uma armadilha? Um truque para atraí-lo, mas a expressão do homem era calma, quase resignada, e não havia hostilidade em seu olhar. Voltei para ver se você ainda estava vivo, continuou o humano. Eu não poderia simplesmente deixar você aqui para morrer, não depois do que aconteceu. A garganta de Torak se apertou. Por quê? Ele conseguiu perguntar, sua voz áspera. Por que você me poupou? O suspiro humano, encostado na parede oposta a Torak. Porque esta guerra está matando todos nós, ele disse suavemente. E já vi mortes suficientes. Perdi pessoas de quem gosto, pessoas que lutaram por aquilo em que acreditavam. Não queria acrescentar outro nome a essa lista. Torak olhou para a fotografia que tinha na mão. Encontrei isto, disse ele, estendendo-o. Acho que pertencia a um dos seus soldados. Os olhos do humano se arregalaram quando ele tirou a fotografia, com a mão tremendo ligeiramente. Esse é meu irmão, ele sussurrou, sua voz cheia de emoção. Ele foi morto no último ataque. Eu não sabia que ele ainda carregava isso. Torak sentiu uma pontada de culpa, um lembrete agudo das vidas que seu povo havia tirado. Sinto muito, disse ele, e as palavras pareceram inadequadamente vazias. O humano balançou a cabeça, sua expressão era de tristeza e resignação. Não estou procurando um pedido de desculpas, disse ele. Eu só quero que isso acabe. Nós dois já perdemos muito. A mente de Torak disparou enquanto ele considerava suas opções. Ele não tinha futuro com o Império Zorgan, não mais. Mas talvez houvesse outro caminho, um que ele nunca havia considerado, um caminho que envolvia não lutar contra os humanos, mas permanecer ao lado deles. Não posso voltar atrás, admitiu Torak, o peso da verdade pressionando sobre ele, não sobre o Império. Eles vão me matar por desertar.
O humano olhou para ele por um longo momento e depois assentiu lentamente. Conheço um lugar, disse ele, num tom cauteloso. Um grupo de pessoas que trabalha para acabar com esta guerra, para encontrar uma forma de parar os combates. Eles não estão com os militares, são civis, cientistas, pessoas que querem construir um futuro em vez de derrubá-lo. Eles podem ajudá-lo. Torak sentiu uma centelha de esperança, uma pequena faísca na escuridão. Por que eles me ajudariam? Ele perguntou, incapaz de esconder seu ceticismo. Por que eles acreditam num futuro onde não precisaremos matar uns aos outros para sobreviver? O humano respondeu. Eles acreditam na misericórdia e nas segundas chances. E eu também. O coração de Torak batia forte no peito enquanto ele pesava suas opções. O caminho que o humano oferecia era perigoso, incerto. Significaria trair tudo o que conhecia, arriscar a vida por uma causa que ainda era tão nova para ele. Mas que outra escolha ele tinha? Eu irei com você. Torak disse finalmente, a decisão caindo sobre ele como um manto pesado. Não sei se posso ajudar, mas vou tentar. O humano sorriu. Uma expressão cansada, mas genuína. Isso é tudo que alguém pode perguntar. Juntos, eles deixaram as ruínas para trás, movendo-se cautelosamente pela cidade devastada pela guerra. O coração de Torak estava pesado de dúvida, mas pela primeira vez ele sentiu um lampejo de esperança, esperança de poder encontrar um novo propósito, um novo caminho a seguir. A guerra estava longe de terminar, mas Torak sabia que seu caminho havia mudado. Ele não era mais um soldado do Império Zorgan. Ele era outra coisa, algo novo. Ao desaparecerem nas sombras, Torak permitiu-se acreditar que ainda havia uma chance de redenção, uma chance de fazer a diferença neste mundo brutal e implacável. O ponto de viragem. Torak e o soldado humano avançaram pelo labirinto de ruínas, o horizonte despedaçado da cidade assomando acima deles como os restos de um mundo esquecido. Cada passo parecia uma viagem ao desconhecido, cada esquina uma emboscada em potencial. As outrora orgulhosas estruturas eram agora meros esqueletos, a sua antiga grandeza reduzida a escombros e cinzas. O ar estava denso com o cheiro de fumaça e decomposição, uma lembrança constante da guerra que devastara aquele lugar. Eles viajaram em silêncio por um tempo, o peso das circunstâncias pesando entre eles. Os pensamentos de Torak se agitaram, preso entre sua antiga vida como guerreiro Zorgan e o futuro incerto que estava por vir. Seus músculos doíam pelas inúmeras batalhas que travou, mas o cansaço que o oprimia agora não era apenas físico, era o esgotamento de uma alma sobrecarregada pela dúvida e pela culpa. Finalmente, chegaram aos arredores da cidade. Aqui, a destruição foi menos severa, os edifícios ainda estão de pé, embora assustados com o conflito. O humano conduziu Torak a um beco estreito, onde um pequeno grupo, muitas pessoas, homens e mulheres, tanto humanos quanto alienígenas, estavam amontoados, discutindo algo em voz baixa. A líder do grupo, uma mulher de meia idade com olhos penetrantes e comportamento sensato, deu um passo à frente quando eles se aproximaram. Seu olhar passou por Torak, avaliando-o com uma mistura de suspeita e curiosidade. Este é o soldado Zorkan de quem lhe falei. O soldado humano disse, sua voz baixa, mas firme. Ele não está mais com o Império. Ele quer ajudar. Os olhos da mulher se estreitaram e, por um momento, Torak se perguntou se eles o rejeitariam de imediato, vendo apenas o inimigo que ele havia sido um dia. Mas então ela sentiu lentamente, sua expressão suavizando. Se você realmente quer nos ajudar, terá que ganhar nossa confiança. Ela disse, seu tom firme, mas não cruel. Já fomos queimados antes e não podemos correr nenhum risco. Mas se você estiver disposto a trabalhar, pode haver um lugar para você aqui. Torak assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Eu entendo, ele respondeu, com a voz firme apesar da agitação dentro dele. Farei o que for preciso. A mulher o estudou por mais um momento e depois fez um gesto para que ele o seguisse. Estamos tentando construir algo novo aqui. Ela explicou enquanto eles caminhavam mais fundo no beco, onde abrigos improvisados haviam sido montados. Um lugar onde humanos e alienígenas possam viver juntos, sem medo ou ódio. Não é muito, mas é um começo. Torak olhou em volta,
observando a cena. As pessoas aqui estavam cansadas, os seus rostos marcados pelo estresse e preocupação, mas havia também um sentimento de determinação, uma resiliência silenciosa que falava de uma esperança profunda. Eles estavam construindo algo pequeno, frágil, mas real, e estavam fazendo isso juntos. À medida que avançavam pelo acampamento, Torak notou a variedade de espécies presentes. Havia humanos, é claro, mas também alienígenas de outros mundos, alguns que Torak reconheceu, outros dos quais ele só ouvirá falar de passagem. Era um grupo estranho e heterogêneo unido por um objetivo comum: sobreviver e construir um futuro que não fosse definido pela guerra. A mulher o conduziu a um pequeno centro de comando improvisado, onde mapas e planos estavam espalhados sobre uma mesa. Estamos planejando uma missão, disse ela, com a voz séria. Há um comboio de suprimentos do Império vindo para cá. Se conseguirmos interceptá-lo, teremos recursos suficientes para manter este lugar funcionando por meses. Mas será perigoso. O coração de Torak afundou à menção do Império, mas ele se forçou a se concentrar. O que você precisa que eu faça? Ele perguntou, determinado a provar seu valor. A mulher o estudou por um momento antes de responder. Precisamos de alguém que conheça as suas táticas, que nos possa ajudar a antecipar os seus movimentos e a planear uma estratégia. Você foi um deles. Você sabe como eles pensam. Torak assentiu, sentindo uma pontada de culpa pela lembrança de seu passado, mas também um senso de propósito. Se ele pudesse usar seu conhecimento para ajudar essas pessoas, para protegê-las das próprias forças às quais uma vez serviu, então talvez pudesse começar a espiar as coisas que havia feito. Eu ajudarei, disse ele com firmeza, custe o que custar. Nos dias seguintes, Torak trabalhou ao lado do grupo, compartilhando seu conhecimento sobre as táticas Zorga e ajudando a refinar o plano. Não foi fácil, foi difícil conseguir confiança e mais de uma vez ele captou olhares desconfiados dos outros. Mas gradualmente, à medida que perceberam o seu compromisso e as ideias que ele forneceu, a tensão começou a diminuir. O soldado humano que primeiro o trouxe ao acampamento, seu nome era Leon, tornou-se uma espécie de elo de ligação entre Torak e o resto do grupo. Ele foi um dos poucos que tratou Torak com algo parecido com amizade, e os dois passaram longas horas discutindo estratégias, compartilhando histórias e aprendendo um com o outro. À medida que o dia da missão se aproximava, Torak não conseguia se livrar da sensação de destruição iminente. O comboio estava fortemente vigiado e não havia garantia de que o plano teria sucesso. Mas o fracasso não era uma opção. Eles precisavam desses suprimentos e, mais importante, precisavam de uma vitória para reforçar suas capacidades. Moral. Finalmente, o dia chegou. O grupo saiu sob o manto da escuridão. Torak e Leon liderando o caminho. A tensão era palpável. Cada farfalhar de folhas ou som distante os deixava nervosos. Mas eles prosseguiram, motivados pela certeza de que esta era sua melhor oportunidade. À medida que se aproximavam da rota esperada do comboio, dividiram-se em equipas mais pequenas, cada uma assumindo uma posição estratégica. O coração de Torak batia forte no peito enquanto ele se agachava atrás de um afloramento rochoso, os olhos examinando o horizonte em busca de qualquer sinal de movimento. Minutos se passaram, cada um se estendendo pelo que pareceu uma eternidade. Então, finalmente, o comboio apareceu, uma fila de veículos blindados serpenteando pelo vale. O momento da verdade havia chegado. Torak deu o sinal e um grupo entrou em ação. Explosões abalaram o comboio enquanto atacavam por todos os lados, pegando as forças do Império desprevenidas. Torak movia-se com precisão, e seu conhecimento das táticas de Zorgan dava ao grupo uma vantagem crítica. Ele dirigiu o fogo, antecipando os movimentos do inimigo e ajudando a neutralizar as ameaças uma por uma. Mas os soldados do Império não foram derrotados facilmente. À medida que a batalha avançava, Torak se viu cara a cara com um de seus ex-camaradas, um oficial Zorgan que o reconheceu claramente. Não havia tempo para palavras, nem tempo para explicações, apenas a realidade fria e brutal do combate. O oficial atacou com uma ferocidade nascida da traição, com ataques poderosos e implacáveis. Torak defendeu-se, com os músculos tensos enquanto lutava para acompanhá-lo. Mas desta vez, ele não estava lutando sozinho.
Leon apareceu ao seu lado, sua própria arma brilhando enquanto ele se juntava à briga. Juntos, eles dominaram o oficial, sua força combinada sendo demais para ele. Quando Zorgan caiu, Torak sentiu uma estranha mistura de emoções, alívio, tristeza e uma sensação profunda e duradoura de funcionalidade. Este foi o ponto de viragem, o momento em que ele realmente rompeu os laços com o Império. A batalha terminou em vitória, os suprimentos do comboio agora estão nas mãos da resistência. À medida que se reagrupavam, o clima no acampamento era de otimismo cauteloso. Eles haviam vencido, mas sabiam que a guerra estava longe de terminar. Torak manteve-se afastado dos outros, com a mente ainda atordoada pelos acontecimentos do dia. Leon se aproximou com um leve sorriso no rosto. Você se saiu bem hoje. Ele disse, dando um tapinha no ombro de Torak, não teríamos conseguido sem você. Torak assentiu, embora o elogio parecesse vazio. Foi apenas uma batalha, respondeu ele, com a voz pesada pelo peso de tudo o que estava por vir. Ainda há muito o que fazer. Leon concordou com a cabeça, com uma expressão séria. É verdade, mas é um começo e, às vezes, é tudo o que você precisa. Quando o sol começou a nascer, lançando uma luz pálida sobre o campo de batalha, Torak permitiu-se ter esperança, só um pouco. Que talvez, apenas talvez houvesse um futuro pelo qual valesse a pena lutar.